Graça e paz para todos. Vamos ao primeiro vídeo do ano de 2025 aqui no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade eu gostaria de trazer um estudo da Palavra de Deus com base em Apocalipse capítulo 19, também versículo 19, onde existe uma pergunta muito interessante sobre este tema. Quem são os reis da terra e os seus exércitos, citado aqui nesse texto? Porém, antes de eu desenvolver aqui o nosso conteúdo, eu gostaria muito de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? E quem ainda não é inscrito no nosso canal, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho em todas. O irmão Gedilson fica muito agradecido a você. Vamos lá, vamos para o nosso estudo. Eu estou aqui com uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Se você tiver um exemplar da Bíblia aí na sua casa, onde você se encontrar, eu convido para você abrir e acompanhar o nosso estudo, versículo por versículo. Vai ser um estudo rico em informações da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então a pergunta tema é: quem são os reis da terra, citado nesse texto, e os seus exércitos? Antes de eu trazer a resposta de forma mais clara e objetiva à pergunta tema, algumas considerações eu preciso te passar a respeito desse texto, uma vez que vários professores de escatologia bíblica dos segmentos, sejam preteristas ou futuristas, preteristas radicais ou parciais, como sejam, se propõem a interpretarem este texto. Porém, existem algumas considerações que todo o intérprete, não só deste, mas de todo o livro de Apocalipse, precisa levar em conta. Vamos lá, já que o nosso alvo é o capítulo 19 de Apocalipse. 3 considerações. Antes do intérprete chegar no versículo 19, onde a Bíblia está falando sobre os reis da terra e os seus exércitos, 3 considerações que todo intérprete precisa ter. A consideração número 1. Todo intérprete precisa sair do ponto de partida que o texto está falando sobre a volta de Jesus. Em outras palavras, não é possível interpretar o versículo 19, que está falando sobre os reis da terra com os seus exércitos, isolando a volta de Jesus. Isso não é possível. O verso 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O contexto está falando sobre a segunda vinda de Jesus. É a parousia. Logo repito, nenhum intérprete desse texto pode isolar o assunto do versículo 19 da segunda vinda de Jesus. Isto não dá certo. Esta é a primeira consideração que precisamos ter. A segunda consideração que é preciso ter é que o versículo 19, que está falando sobre os reis da terra e os seus exércitos, está relacionado também a uma cena escatológica muito importante que não pode ser desprezada.
é o ajuntamento dos pássaros. Vamos lá? Versículo 17 de Apocalipse 19. Diz assim o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Logo, o intérprete, primeiro, ele não pode sair do contexto, que está falando da volta de Jesus, segunda vinda, não pode sair do contexto, que está falando do ajuntamento dos pássaros, conforme está no versículo 17. E a terceira e última consideração, antes de eu te dizer quem são os reis da terra e os seus exércitos, é que as nações que vêm acompanhando os reis da terra, os exércitos, todos eles morrem juntos de uma só vez neste cenário. Percebeu isso? Vamos ler os versículos que tratam primeiro das nações, que é o versículo 15. Apocalipse 19, versículo 15, diz assim: e da sua boca, da boca de Jesus, saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ainda tratando sobre quem está presente nesta cena, vem o verso 19, que fala dos reis da terra e dos seus exércitos. Então essas três considerações não podem ser esquecidas pelos intérpretes. A número 1 está falando da segunda vinda de Jesus. Não tem como isolar o versículo 19 do versículo 11, que é a segunda vinda de Jesus. O número 2, o ajuntamento dos pássaros. Não tem como isolar o versículo 19 do versículo 17. É o contexto do assunto. E tanto as nações, como os reis da terra, como os seus exércitos, todos morrem juntos nesta cena, conforme está bem claro no capítulo 19 de Apocalipse. São essas as três considerações que todo intérprete precisa levar em conta a respeito do capítulo 19. Mas quem são os reis da terra? Quem são os seus exércitos? Antes de eu te dizer quem são, eu vou te dizer quem não são de maneira nenhuma. Gente, por incrível que pareça, existem intérpretes da Bíblia que afirmam que os reis da terra são uma referência a imperadores romanos lá do finalzinho do primeiro século. Mas isto não é possível dado o contexto que eu acabei de citar, tá ok? Não tem como ter sido imperadores do primeiro século, porque os 10 reis, eles não vão morrendo aos poucos, um em cada ano, coisa desse tipo. Todos morrem junto. É o item número 3 das considerações que eu acabei de citar. Existem intérpretes que explicam que este exército aqui, do verso 19, o exército dos reis da terra, é uma referência aos judeus que foram mortos no ano 70, quando Jerusalém foi cercada pelo exército de César Nero, bem como do general Vespasiano e seu filho Tito, no ano 70 depois de Cristo. Isso é uma interpretação absurda. Chega a ser bizarra, mas eu garanto para vocês, tem aqueles que afirmam isso, que os exércitos dos reis da terra é uma referência aos judeus que foram mortos no ano 70, sem nenhuma chance de ser.
Mas enfim, quem são os reis da terra e os seus exércitos? Eu vou voltar à leitura do versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerras àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu cavaleiro. Gente, sem nenhuma sombra de dúvidas, os reis da terra, citado aqui, eles são os governantes principais de uma confederação de nações, como está no versículo 15, que por ocasião da segunda vinda de Jesus, logo após a grande tribulação, que dar-se-á a segunda vinda de Jesus, isso daqui é finalzinho da grande tribulação, eles são os governantes das principais nações que vão marchar durante o período tribulacional contra Jerusalém. São os inimigos de Israel no final dos tempos. Isso tem base em Zacarias, capítulo 14. Eu encerro aqui o nosso estudo. Do versículo 1 ao versículo 4, eu vou ler para você. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão ao meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, quem são os reis da terra? São os governantes, os principais governantes de uma confederação de nações, que eu creio serem nações europeias, embora tenha outros irmãos que tenham uma interpretação diferente, acreditam ser muçulmanas, mas porém, eu creio que são nações europeias, que marcharão contra Jerusalém no final dos tempos com os seus exércitos. Eles estarão dispostos a reduzir Israel a nada, a fulminar com Jerusalém. Porém, acontecerá uma intervenção da parte de Deus. A intervenção divina é a segunda vinda de Jesus, como está no versículo 4 de Zacarias, capítulo 14, e no versículo 11 de Apocalipse, capítulo 19. Todos os inimigos de Israel serão destruídos ali, e as suas carnes serão comidas por pássaros, como está no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 17. Lembrando que não são os judeus do ano 70. Isso não tem relação com os judeus do ano 70. Bem como os imperadores romanos do primeiro século. Isso não tem relação com os imperadores romanos do primeiro século. Está dentro do Apocalipse, não é passado, é futuro, porque Jesus ainda não voltou. Eu espero assim ter conseguido ajudar você a compreender quem são os reis da terra de Apocalipse capítulo 19, bem como os seus exércitos. São os inimigos de Israel que serão destruídos por Cristo naquele grande dia. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? O irmão Gedilson te agradece mais uma vez. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.